Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do BI Excel. Hoje nós vamos estar aprendendo então a função soma-C e soma-Cs, beleza? Vamos iniciar. Nossa tabela que eu tenho aqui é a classificação do Campeonato Brasileiro nos últimos 3 anos, beleza? Aqui as informações, os dados. Temos aqui a posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o time, o estado do time, a região desse time e se o time é do interior da capital. Aí os pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols feitos, gols sofridos, saldo de gol e o ano do campeonato. Isso aqui, dificilmente alguém trabalha com time de futebol no dia a dia, mas ele reflete muito as nossas tabelas que utilizamos na empresa. Aqui tem os dados e aqui nós temos os valores que nós fazemos a soma, pegamos média e por aí vai, beleza? Nós vamos fazer então aqui as somas para vocês verem como que faz essa função. Então vamos lá, aqui nós temos os estados, somente os estados que têm times, então são total 9 apenas, e aí nós vamos buscar primeiramente os pontos. Como eu gosto de trabalhar, aqui nós vamos fazer a função e eu vou explicando como que ela atua, beleza? Então, vamos lá. Soma C, tá? Aperta Tab para abrir a função. E agora nós selecionamos o intervalo onde tem o critério que nós estamos procurando. Qual que é o critério? O que eu estou buscando? Nesse caso, é o estado de São Paulo. Então, qual que é o intervalo que contém essas informações, né, de estado? Está aqui, né? Coluna C. Então, percebe a formatação dessa planilha aqui, a formato tabela. Em uma outra aula eu vou estar explicando sobre isso. Se vocês clicarem então na coluna, ó, percebe que ele faz uma seta para baixo. Vocês clicam nela, ele seleciona, olha só que interessante, tabela 2, o F. Ponto e vírgula, então para separar os argumentos. E o critério, qual que é o critério que eu estou buscando? É o estado, aqui, São Paulo. Ponto e vírgula de novo para trocar. E o próximo argumento, ó, intervalo soma. Percebe que ele está aqui, ó, entre colchetes. Quando está entre colchetes, significa que... deixa eu arrastar aqui para cima. Significa que ele não é obrigatório. Mas como que eu vou somar se ele não é obrigatório? Já vou mostrar. Nós vamos somar os pontos, né? Então eu venho aqui, da mesma forma que eu selecionei estado, eu seleciono aqui os pontos. Você clico, percebe que está, ó, tabela 2, pontos. Então fecho a aspa, fecho parênteses e dou um Enter. Ok, fechamos a função. Se eu vim aqui, agora uma dica, né? Se vir aqui, quando ele está com esse maisinho aqui, se eu der um duplo clique no botão esquerdo, ele arrasta para baixo até onde que tem a informação aqui. Beleza? Então nós temos aqui, ó, percebe que ele fez a soma de cada um deles. Como que o Excel trabalha neste caso? Ó, ele faz um loop, então, ele inicia aqui do intervalo e ele faz o seguinte, ó, aqui na célula C5, é São Paulo? É. Se é, ele vai somar pontos. Essa coluna pontos, que foi a que nós selecionamos. Se tiver selecionado outra, obviamente ele soma outro, mas ele soma pontos. Depois aqui, é São Paulo? Não, então não soma nada. Aqui é São Paulo? Não, então não soma nada. Aqui é São Paulo? É. Então ele vem e soma os pontos. E assim sucessivamente até o final do intervalo selecionado. Beleza? Como eu estava falando, nós temos aqui um argumento opcional, né? Que é esse intervalo soma. Por que ele é opcional? Porque nós temos uma outra forma de fazer a soma. Vamos fazer a soma só dos times que fizeram mais de 60 pontos na história do Campeonato Brasileiro. Então aqui, soma maior do que 60 pontos. Então, vamos mesclar aqui para cima. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Soma C. Qual é o intervalo? Aqui que entra a sacada. O meu intervalo de soma e o de critério concorda que é o mesmo? Que olha só, o que nós queremos somar. A soma quando os pontos for maior do que 60 pontos. Então, qual que é o intervalo do critério? É aqui, certo?
São os pontos. E qual que é o critério? Também são os pontos. Então, logo, não precisamos colocar intervalo de soma. Beleza? Que o Excel já identifica. Então, essa é a grande sacada aqui. Então, por isso que esse intervalo soma, ele é opcional. Então, para fazer maior do que 60, nós temos que colocar entre aspas, ó, o sinal de maior, e aí eu coloco o 60. Escrevo aqui dentro. Tem que ficar como texto. E fecho parênteses. Se eu dar um Enter, ó, ele somou a pontuação de todos os times que fizeram mais do que 60 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se está certo? Vou vir aqui filtrar. O filtro de número maior do que 60. Olha só aqui a soma. Percebe que, ó, 1018. A partir desse aqui, então fica fácil fazer esses outros dois, certo? Vamos lá para reforçar o soma C aqui. E aí os outros vocês preenchem em casa. Fazem aí na planilha de vocês. Então aqui, soma C, novamente. Opa, desculpa, é soma C. Soma C, o intervalo é estado. O critério é aqui, São Paulo, neste caso. Intervalo da soma é vitória. Então, a coluna H. Fechei, dou Enter e arrastei. Vocês viram como que é fácil essa função. Nós temos aqui, então, as vitórias por estado. Beleza? Vamos lá, o próximo. Aqui, então, eu fiz algo bem semelhante. São só das regiões. Mesma coisa. Então, vamos lá. Fazer o primeiro aqui e depois os outros vocês fazem. Soma C. Vou pegar o intervalo. Qual o intervalo que tem região? Nós temos aqui. Ponto e vírgula. Critério, região que eu tenho. E intervalo da soma, são pontos que eu estou pedindo aqui, então seleciono pontos. Novamente, ó, posso dar o duplo clique para arrastar, posso arrastar na mão, tanto faz, no duplo clique, e ele arrastou aqui e já preencheu os pontos por região. Beleza? Bem simples essa função, né? Então vamos lá para a o último caso. Vamos então fazer novamente nossa função. Soma C, intervalo. Intervalo onde está capital e interior. Qual que é? Aqui na coluna E. Ponto e vírgula. Critério, eu vou utilizar aqui. Vou utilizar a capital. E ponto e vírgula, intervalo de soma, eu quero somar gols prós, né? Gols do que o clube fez. Eu seleciono a coluna K. Fechei a função, beleza. Está correto aqui? Não, né? Por que não está correto? Porque aqui a solicitação é que retornasse os clubes da capital e sudeste. Repetiu aqui capital, interior por quê? Porque ele apenas levou em consideração essa coluna. Mas nós queremos que retorne sudeste, capital, sudeste, interior. Então, o que nós vamos fazer aqui? A função soma C já não atende nesse caso, porque a função soma C ela atende apenas com um critério. Quando nós temos mais do que um critério, nós utilizamos a função soma Cs. Bem simples, né? Só coloca um S a mais. Então, aperto o Tab. Veja que agora tem uma diferença da outra função. Ela começa com o intervalo soma. O intervalo da soma, neste caso, seria gols pro. Essa coluna K. Ponto e vírgula. Olha só a sintaxe dela. Intervalo, critério 1. O critério 1 é capital e interior, né? Então, seleciona aqui. Vem aqui, qual que é o critério 1? Aqui, ó, capital. Vamos lá. Intervalo do critério... Nossa, foi lá para cima. Intervalo, critério 2. Qual que é? A região. Então, seleciono região. Qual que é o critério 2? A região que eu estou trabalhando, nesse caso, o sudeste. Fecha essa função e veja que houve uma diferença. Agora o Excel, da mesma forma que o outro, que é o soma C, ele faz o check linha por linha. Porém, agora ele não verifica apenas
um critério, ele está verificando 2 critérios. Então, ele está verificando esses dois, se os dois batem, ele então retorna a soma desses 2 critérios. O mesmo nós aplicamos aqui para gols sofridos. Então é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido, entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se as aulas não estão ficando claras, por favor, entre em contato comigo, porque a minha intenção é apenas ajudar para que você consiga desenvolver essa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Beleza? Abraços, até mais.